Olá, meus amados. Hoje, dia 8 de junho de 2022, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. É um texto muito breve, somente 3 versículos, mas muito profundos. Então Jesus, ele vem aqui deixar bem claro aos seus discípulos que ele não veio para acabar com aquilo que o judaísmo trazia, ou seja, um único Deus, obedecer a esse único Deus que fez aliança com seu povo. Então, tudo que está escrito na lei e nos profetas, ou seja, tudo que está escrito no Antigo Testamento, ele não veio abolir, ou seja, ele não veio acabar com isso, com tudo aquilo que Deus falou, né? Que Deus Pai falou através dos profetas, através de Elias, de Moisés. Então, ele deixa claro, eu não vim acabar com isso. O que Deus falou está falado. O Senhor falou, eu não vim trazer uma novidade, mas o Senhor vai dizer, de uma certa forma ele traz uma novidade, mas qual é essa novidade? Ele vai dizer que não vim para abolir, eu não vim para acabar com a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Aqui está a novidade. Ele vai dar pleno cumprimento, ou seja, tudo aquilo que foi dito pelos profetas e pela lei no Antigo Testamento será cumprido em Jesus Cristo, ou seja, todas aquelas promessas que foram feitas do Messias, que o Messias seria enviado, que o Messias viria, né, em socorro do seu povo, está sendo cumprida. É isso que Jesus está falando, eu venho para dar pleno cumprimento. E, ou seja, nós vamos ver depois que o pleno cumprimento está em qual lei? Na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então o texto aqui continua. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Então, ou seja, o Senhor está dizendo, olha, enquanto existir céu e terra, ou seja, durante um longo tempo, até a vinda do Senhor, e depois também da vinda do Senhor, porque a lei do Senhor, a lei de Deus não vai mudar. Então ele fala, nada vai ser mudado. Ele diz, nenhuma só letra, nenhuma vírgula ou vírgula será tiradas da lei. Então, ou seja, a lei lá do Antigo Testamento permanece. Tanto é que nós temos na Bíblia o Novo Testamento, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, Apocalipse, e nós temos o Antigo Testamento, que começa lá em Gênesis e vai até ali Zacarias, Malaquias, já no final, os últimos profetas, os profetas menores. Então, nós temos também o Antigo Testamento. A igreja não desprezou o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor disse isso, o Antigo Testamento vale. Não mudou, é palavra de Deus, como o Novo Testamento é palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento, toda a Bíblia é palavra de Deus. Então, é isso que ele vem dizer, olha, não vai tirar nada até que tudo se cumpra. Ou seja, o Senhor vai levar a cumprimento, ele vai cumprir, porque ele é o Messias enviado, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, ele vai cumprir todas as promessas que o Pai fez no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Quando na Bíblia a gente fala, no Novo Testamento fala lei e os profetas, está se referindo ao Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Naquele período se falava lei e os profetas. Então, o que o Deus Pai falou através dos profetas, tá? E a lei de Moisés. Ele continua, portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Então, aqui o Senhor
fala o quê? Da obediência e da desobediência. Então, quem é desobediente vai perder. Ser menor no reino do céu aqui é o sentido de perder a salvação. Aqueles que não seguem os mandamentos e ainda estimulam e ensinam os outros a não seguirem os mandamentos de Deus vão perder o reino dos céus. Por quê? Os mandamentos de Deus é para a nossa salvação, é para que nós possamos ir para o céu. Os mandamentos de Deus não são para tolir, para tirar nada de nós, é para nos dar e dar a vida eterna. Então abrimos mão de uma coisa aqui ou outra ali nesta vida para ganhar lá na vida eterna. Mas ele continua, então ele falou de quem desobedece, e agora ele fala de quem obedece, porém quem os praticar. Então quem praticar os mandamentos e ensinar os outros a fazer a mesma coisa, né, será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui o ser considerado grande, ou seja, vai receber a salvação. Então, o Senhor fala, não só devemos cumprir os mandamentos, como ensinar os outros a cumprir também. Por quê? Para que outros também se salvem. Então, embora eu já disse a salvação, a resposta à salvação que nos é dada em Jesus Cristo, ela é pessoal. Eu não posso aceitar Jesus como Salvador para minha mãe, por exemplo. É ela que tem que dar a resposta. Mas eu posso ensinar a minha mãe os mandamentos, ensinar a fé, ensinar aquilo que nós cremos, né, os artigos da nossa fé, para que também ela siga Jesus Cristo, como de fato minha mãe já segue, graças a Deus. Então, o Senhor fala disso, né? Aquele que obedece e aquele que desobedece. O que desobedece e que ainda ensina os outros, por menor que seja o mandamento. Então, nós somos chamados a cumprir todos os mandamentos, sem exceção. Não é cumpro um e o outro não, com esse eu concordo, com esse eu não concordo, esse eu sigo, esse eu não sigo. Não é assim. Então, o Senhor fala, nós temos que obedecer a todos os mandamentos, sem exceção. E ensinar os outros também. E quem não faz isso vai perder o reino dos céus. Mas aquele que, além de cumprir, ainda ensina os outros a cumprirem todos os mandamentos, esse terá a alegria de poder estar na presença do nosso Deus nos céus. Senhor, nós, de forma especial, queremos pedir essa graça de viver segundo a tua palavra, de cumprir os teus mandamentos, mas com amor, Senhor. Não como um peso, porque eles não são pesados. Os mandamentos de Deus, como vai dizer São João, para aquele que ama não é pesado. Por quê, Senhor? Porque ele é para a nossa salvação. Então, o nosso coração se alegra, cumprimos com alegria, com amor, os mandamentos para que nós sejamos salvos, para que nós possamos experimentar em nossa vida a graça da salvação. Então, Senhor, que nós possamos cumprir os mandamentos, vivendo o Antigo e o Novo Testamento como palavra de Deus revelada e que alimenta a nossa alma e nos conduz aos céus. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, de forma especial, pedimos pela paz mundial e o fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.